Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 6 de novembro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Então, na última vez que a gente se encontrou, a gente estava registrando aqui 21.445.651 casos de Covid-19 no Brasil. E nessas 5 semanas que se passaram, a gente chegou a 21.862.458 casos. Então a gente aumentou aqui nessas 5 semanas, mas tem uma coisa muito legal que a gente tem que observar. Anteriormente a gente sempre vinha registrando mais do que 100 mil casos por semana, e nas últimas 4 semanas a gente baixou essa média consideravelmente. A gente não tem mais registrado 100 mil casos por semana. Já fazem 4 semanas consecutivas que essas médias baixaram significativamente. Então, se a gente pegar aqui os novos casos por dia e olhar as médias que aconteceram, a última semana que a gente estava era aqui. A gente estava registrando quase 17 mil casos por dia e a gente tinha até essa tendência de crescimento. Mas agora, o que a gente observa? Que essa tendência não só não se confirmou, mas como a gente começou a decrescer. A gente está com uma tendência de queda agora no número de casos da Covid-19. Olha só, essas últimas 4 semanas sempre abaixo de 12 mil casos por dia, tá? 12.052 foi acima de 12 mil, mas enfim, sempre com 12 mil ou menos casos por dia nessas últimas 4 semanas. É um alívio real, é uma diminuição consistente e já durou 4 semanas, então a gente pode sim comemorar um pouco que chegou a esses novos patamares mais baixos. Mas agora vem aquela pergunta, tá, a gente está com patamares mais baixos, mas são patamares baixos? Essa é a pergunta. Então, de novo, a gente pode trazer aquele dado da OMS que define baixa transmissão viral quando a gente tem menos de 75 casos a cada 100 mil habitantes a cada 14 dias, na média. Então, para o Brasil, isso significa, com a população brasileira, menos do que 11.426 casos por dia. Então, se a gente traçar essa reta aqui de 11.426 casos por dia de média, a gente observa que 2 semanas a gente conseguiu ficar abaixo dessa meta de ter baixa transmissão viral. Claro, essa semana aqui ainda meio que não conta, porque a OMS diz a cada 14 dias. Essas daqui são médias a cada 7 dias que eu tô trazendo. Mas essas 2 semanas significa que hoje a gente entrou nesse período, porque se a gente fizer a média dos 14 dias dessas 2 semanas, olha só, aqui deu 11 mil e pouco, aqui deu 9 mil e pouco, então se a gente somar, não chega a 22 mil, não chega a essa média de 11.426 casos por dia. A gente consegue ficar entrando agora, nesses últimos 2, 3 dias, a gente entrou em um período que a OMS já considera baixa transmissão viral. O que isso significa? Significa que agora a gente pode relaxar? Não, longe disso. Lembrando, essa baixa transmissão viral, a OMS está considerando baixa transmissão viral num período de pandemia. A gente ainda tem que melhorar esses números para que a Covid-19 deixe de ser uma pandemia, não sei se oficialmente, mas que vire uma endemia, num seguinte sentido, pelo menos filosófico da coisa, que esteja sob controle, salvo alguns surtos, e daí a gente cuida desses surtos. Mas as médias, eu ainda acho que vão ter que estar um pouquinho mais baixas do que esses 11 mil casos por dia, talvez 3 mil, 4 mil casos por dia a gente já consiga ser uma nova meta mais ambiciosa. A gente não pode relaxar, porque a gente também está no limite dessa meta, né? Olha só, não teve ainda 2 semanas consecutivas com esses valores. Tomara que a partir de agora a gente consiga todas as semanas ficar abaixo desses 11.426 casos por dia de média. Tomara que a gente consiga fazer. Mas enfim, o que a matemática nos diz? Será que a gente vai conseguir atingir esses patamares? Vamos dar uma olhada aqui nos coeficientes, nas taxas de contaminação. Deu uma aumentada, né? Teve uma semana aqui que deu essa subida de 2,8. Ah, outra coisa, eu tô compensando aquele dia dos 150 mil casos, tá, gente? Eu não tô considerando aquele dia porque ele quebra totalmente as modelagens. Então aquele dia ali eu tô meio que varrendo para baixo do tapete.
E estou fazendo uma modelagem ignorando aquele dia. Mas enfim, a gente tem aqui, ó, várias semanas aqui na taxa de contaminação entre 2,5 e 2,6. E o que acontece se daqui para frente a gente mantiver essa taxa de contaminação em 2,6? Vamos dar uma olhada nas próximas 4 semanas. A gente consegue ficar abaixo desse limiar nessas 4 semanas. E aí, ao final dessas 4 semanas, a gente estaria aqui chegando a 22.148.136 casos. E aqui tem as projeções semana a semana. Vamos ver. Eu estou sendo ambicioso aqui, fazendo projeções de longo prazo, né? 4 semanas é um pouquinho mais difícil do que eu estava acostumado. Como eu já disse antes, projeção de uma semana a gente consegue com mais assertividade. 4 semanas pode ser um pouco mais difícil. Mas enfim, a teoria está nos mostrando. Pode ser que a partir de agora a gente entre e fique nesses patamares de baixa transmissão viral. E o que isso vai significar? Que nem a gente já ouviu aí durante esse mês que passou, né, pessoal? Prefeitos querendo desobrigar o uso da máscara. E eu vou ser sincero com vocês, não sei se é a hora de desobrigar o uso da máscara, nem ao ar livre. Ao ar livre, vamos ser sinceros, né? Ao ar livre, se tem distanciamento, se não está aglomerado, se tem distanciamento, se está um dia com uma brisa mesmo que for, a chance de contaminação fica menor. Então uma pessoa vacinada lá, que não tem muito contato com pessoas mais idosas, que quer andar num parque sem uma máscara, não vou julgar. Mas desobrigar o uso da máscara é um símbolo muito perigoso, porque uma boa parte da população não vai entender que fora, num ambiente ventilado, eu posso ficar sem máscara. Vai querer ficar sem máscara o tempo todo. Muita gente já quer ficar sem máscara, a gente ouve aí, mas tu ainda tá usando máscara? Enfim, a gente já tá ouvindo isso há muito tempo. Então, tirar a obrigação, embora a obrigação não seja, como é que se diz, embora não tenha uma fiscalização, né, do uso da máscara, a gente é obrigado, o símbolo é que tem que usar máscara em qualquer ambiente público. Então, quando a gente desobrigar, pode tirar esse último símbolo da pandemia e gerar mais descuido do que o necessário. Então, vamos lá, vamos primeiro consolidar essa baixa transmissão viral, vamos ficar várias semanas aí com baixa transmissão viral, talvez em níveis até mais baixos do que esses 11 mil casos por dia, antes de pensar em tirar a máscara. E também a gente tem que aumentar a vacinação. Depois, no final do vídeo, eu vou falar da vacinação, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui. Agora, então, que nem eu falei, a gente tá com 21 milhões, chegando perto dos 22 milhões, mas devagarzinho. Não tá mais aquela coisa de 1 milhão por semana, né? Olha só, a gente já tá há quantas semanas na casa do 21 milhões? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já passou 7 semanas na casa dos 21 milhões e pode ser que ainda passe mais 1 ou 2 semanas nessa casa. Mas enfim, casos ativos, olha só que maravilha. Lembra que a gente tinha aquela meta de baixar de 1 milhão de casos ativos sei lá, 3 meses atrás? Pois é, agora a gente baixou de 200 mil casos ativos. Eu fiquei muito faceiro quando eu vi esse número. A gente está com menos de 200 mil casos ativos hoje no Brasil. Outro símbolo de que a pandemia está realmente bem mais light do que já esteve, né? E óbitos, bem, aqui infelizmente não existe valor bom para óbito, né? Óbito é sempre ruim, a gente perde pessoas queridas, pessoas que a gente gosta, que queria continuar convivendo. E claro, né, nessas semanas a gente passou de 600 mil óbitos, está quase chegando já a 610 mil óbitos, mas olha como está diminuindo o ritmo de óbitos. A gente tinha, lembra que no auge da pandemia a gente chegou a 21 mil óbitos por semana, e agora, nessas últimas 4 semanas, a gente ficou aqui flutuando em torno de 2 mil óbitos, então deu uma boa diminuída. E se a gente utilizar de novo aquela meta da OMS, menos de 1 óbito a cada 100 mil habitantes por semana, a gente vê que para o Brasil a meta ficaria em 2.130 óbitos por semana, ou menos do que 300 óbitos por dia. Essa semana, esses últimos 7 dias foram os primeiros 7 dias que a gente conseguiu baixar de 300 óbitos por dia, que a gente baixou de 2.130 óbitos por semana. Olha só, 1.600 óbitos nessa semana, uma taxa de letalidade de 2,3%. Até achei
um decrescimento muito forte. Eu não sei se na semana que vem não vai dar uma certa compensada, não sei se não teve subnotificação aqui, mas enfim, que nem eu disse já, vamos comemorar enquanto a gente pode. É bom que essa semana a gente teve uma baixa no número de óbitos, tomara que a partir de agora, que nem a gente está com uma baixa transmissão viral, tomara que a partir de agora a gente consiga manter uma baixa mortalidade, ficar abaixo dessa reta aqui e talvez se distanciar cada vez mais desse patamar de óbitos. Mas enfim, para fazer isso, esse gráfico é vacinação, especialmente essa linha azul. Infelizmente, claro, a gente não está conseguindo mais atingir novas parcelas da população. A gente chegou hoje aliás, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas a gente chegou aqui nesse patamar de 160 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose, que era uma meta, foi uma meta por muito tempo chegar nesses 160 milhões de vacinados, que era a quantidade da população adulta do Brasil. Mas enfim, a gente já está vacinando pessoas de 12 a 18 que não estavam nessa meta, então a nova meta, eu já vou falar para vocês, é 182 milhões, que é a população vacinável do Brasil. Mas a gente tem que focar aqui, ó, na vacinação completa. 120 milhões de pessoas praticamente já estão com a vacinação completa e a gente não pode desacelerar. A gente aqui nesse gráfico aqui das últimas 5 semanas, eu estou fazendo médias, tá, pessoal? Eu estou fazendo médias. Mas enfim, doses recebidas, a gente tem recebido uma quantidade razoável de doses todas as semanas. Coronavac parou de vir, Janssen parou de vir, mas Pfizer e AstraZeneca continuam vindo com regularidade para o Brasil, e a gente vê que está mais ou menos constante o número de doses disponíveis, né? O estoque do Brasil de vacina, e é grande, né? Quanto é que dá isso daqui? Dá mais de 80 milhões de doses que estão em estoque no Brasil. Não é interessante, a gente tinha que mandar essa dose aqui para a população, né? Mas enfim, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico em pizza. A gente chegou, que eu já disse, a 160 milhões de pessoas vacinadas, o que é os 75% da população, que é aquele número mágico que a gente já estava falando lá desde março de 2020. A gente tem que chegar em 75% da população vacinada, mas ainda não é em uma dose, é 75% em 2 doses. Então a gente tem que esperar agora algumas semanas. Se tudo der certo nas próximas 6 semanas, a gente chega nesse valor de 75% da população completamente vacinada. Tô torcendo por isso. Se não chegar aqui, tem que chegar perto, né? Tomara que chegue aí a pelo menos 155, 158 milhões de pessoas vacinadas nas próximas 6, no máximo 8 semanas. E se a gente for olhar aqui a população vacinável, aqui eu coloquei adulta, mas o correto é vacinável, é todo mundo com 12 anos ou mais que já pode se vacinar no Brasil, a gente chegou a uma adesão de 88,1%. Não chegou ainda em 90% de adesão da população. Tem que ter mais campanhas de conscientização, tem que ter campanhas dizendo que todas as vacinas são seguras, porque eu tenho a impressão que uma parcela dessas pessoas aqui está esperando alguma vacina específica, então não sei, eu acho que tinha que ter mais campanha para a gente aumentar essa adesão. Hoje em dia, 182 milhões de pessoas no Brasil podem se vacinar, mas só que só 160 milhões escolheram se vacinar. Tem aqui 21 milhões de pessoas que não escolheu se vacinar, porque hoje em dia a vacina já está disponível. Então, são pessoas que realmente, infelizmente, escolheram não se vacinar, estão indo aí contra o que toda a ciência está mostrando, né, pessoal? Mas enfim, tô torcendo que logo a gente chegue na vacinação completa desses 75%, desses 160 milhões, e vamos ver se a gente consegue chegar lá logo, né, pessoal? E daí sim, quando a gente chegar nesses 75% de pessoas vacinadas, em segunda dose, aí sim, se a gente estiver já com os dados bem baixos, deve ser a hora da gente começar a pensar em desobrigar a máscara em lugares abertos. Em lugares fechados, vamos esperar mais um pouco até falar nisso, né, pessoal? Mas enfim, essa semana era mais ou menos isso. No início de dezembro eu volto para a gente conversar mais, para contar como é que foi o mês de novembro. Então era isso aí, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.